da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Foram em 6 dias que Deus criou o mundo e no 7º dia Ele descansou. Noé na grande arca do dilúvio Deus salvou. Moisés que atravessou o mar vermelho. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. José o sonhador, Samuel que Deus chamou, Davi que o gigante Golias matou, Jonas que orou na barriga do peixe, Daniel lá na cova dos leões. Vamos, 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 a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Olá, muito bom dia, irmãos, queridos amigos. Obrigado pela oportunidade desta manhã de mais uma vez chegar ao seu lar. Com certeza Deus tem um plano muito especial. Se você está nos ouvindo nesta manhã, com certeza Deus vai falar no seu coração, Deus vai falar de fato a sua vida. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais, muito bem-vindos nesta hora. Que Deus possa abençoá-lo também. Seja bem-vindo ao estudo da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Deus vai falar também ao seu coração e à sua vida. Vamos continuar orando pelos irmãos enfermos, os amigos, pessoas de outras igrejas que precisam das nossas orações, o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil. Que Deus possa amenizar o sofrimento do povo, o povo sofrido neste 2021, com certeza. Estamos então no mês da juventude. E meus irmãos, Deus tem falado aos nossos corações. Tivemos um culto abençoadíssimo domingo passado. Quarta-feira que passou também tivemos um estudo sobre a oração. E a revista Palavra e Vida nesta manhã, com o tema geral, Generosidade em Tempo de Pandemia. O nosso estudo de número 7, diz então, generosidade e os bens materiais. Está baseado no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 17. O autor, pastor Mauro Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista em Parque Elian, na cidade de São João de Meriti. Um novo tempo em 2021 com Jesus é a nossa oração. Vamos falar com Deus neste momento e vamos interceder ao Senhor para o estudo desta manhã. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Esteja conosco nesta manhã, dá-nos, ó Pai, a Tua direção. Abençoe, Senhor, mais uma vez o pastor Mauro na entrega do seu recado, do seu estudo muito interessante. Esteja conosco, Senhor, para que continue, Senhor, nos abençoando e nos orientando. Dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém.
Olá, queridos, mais uma vez juntos para compartilharmos a 7ª lição nesta caminhada que nós estamos fazendo sobre a generosidade. E desta vez nós vamos meditar sobre a generosidade e os bens materiais. Aí uma situação bem difícil de se pensar sobre ela, o apego aos bens. Há muitas pessoas que têm dificuldade com adquirir coisas e logo depois ter de se desfazer delas. Por quê? Porque muitas vezes adquire bens sem a devida necessidade. A isso a gente tem chamado na nossa lição de ganância. A pessoa ambiciona alguma coisa, tem ganância por algo, porém, quando chega a possuir aquilo, já não tem o mesmo sentido, já não tem o mesmo valor, nem sequer um valor emocional que prenda a pessoa aquilo. E nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas gananciosas, né? Que ambicionaram algo e ao final não puderam sequer usufruir daquilo que ambicionaram. Um exemplo começa lá no Gênesis, né? Quando a Bíblia vai relatar que o próprio Satanás ambicionou ter a glória de Deus e, consequentemente, houve a sua queda e ele não usufrui da glória que ele tanto desejou. Temos também a Eva, não é? Que juntamente com Adão
Foram gananciosos em desejar serem iguais a Deus, iludidos pela voz da serpente. Mas há outros exemplos no Velho Testamento que a gente encontra, como Acã. No Novo Testamento temos Judas, nós temos Ananias e Safira e outros grandes exemplos, né? Que ambicionaram coisas além daquilo que poderiam ou deveriam e com isso caíram, né, da presença de Deus. Pois bem, então a ganância é algo que vai de alguma maneira pouco a pouco dominando as pessoas. Normalmente a ganância vem de algum deslumbre, né? A pessoa se deslumbra com alguma grandeza, com algum bem, com algo que ela humanamente se vê quase que impossibilitada de atingir, então ela vai fazer um esforço sobre-humano, vai fazer de tudo para alcançar aquele bem ou aquela posição, que pode ser isso também, né? Uma posição de poder, e ao final daquilo vê-se que gastou tanto esforço e não resolveu, não satisfez. Não satisfez. A palavra bens pode ser tomada em vários aspectos, inclusive questão do dinheiro, né? Mas nós vamos tratar da questão do dinheiro especificamente em algumas lições à frente, tá? Então nós vamos hoje pensar nos bens propriamente ditos físicos, né? Como ter carro, ter uma casa, outros bens de menor porte, ou mesmo essa questão da posição, de ambicionar poder, enfim, vamos tomar isso como bens materiais, tá certo? Pois bem, quando a gente se deixa dominar por esta ganância, por ter coisas, a gente acaba perdendo a noção do valor das pessoas. A gente acha que os bens vão ter mais valor que pessoas, certo? Eu me lembro que na minha infância, na igreja que eu pertencia, havia um senhor que, quando acabava o culto, ele juntava, né, a sua esposa, seus 2 filhos e entrava no seu carro e ia embora. Quase nunca ele oferecia carona para uma senhora de muita idade que morava na mesma rua que ele. Aquela senhoria ia com a gente para o ponto do ônibus, pegar ônibus, saltar lá na sua esquina, e a gente via o carro do irmãozinho parado lá. O que a gente pensava assim, que avareza, né? Que dureza de coração. Então, há pessoas que agem assim até hoje, né? Pessoas que se deixam dominar tanto pelos seus bens que os tornam mais importantes do que as pessoas. Então, como proceder, como conviver com essa questão de querer ter os bens e ao mesmo tempo não supervalorizá-los ou não deixá-los com que eles dominem a gente em primeiro lugar. Então a primeira coisa é saber resistir. Ter coisas se torna às vezes uma tentação. Com tanta facilidade que a gente tem hoje, né, de comprar as coisas, de adquirir as coisas, com tanta facilidade de crédito, a gente compra quase que de graça as coisas, né? Parece, porque logo depois, no mês seguinte, começam a chegar as faturas, os boletos, né, as prestações, e aí a gente se vê meio que desnorteado, e aí a gente pensa assim, que bobagem que eu fiz, né? Me gastei tanto para comprar aquilo e agora me tornei um devedor. E quando a gente se torna um devedor, né, a gente se torna dominado por aquilo, a gente se torna um dominado pelo credor, a gente se torna dominado pela dívida. Então a gente tinha que parar para pensar antes, né, antes de querer adquirir. Mas esse parar antes tem sido muito difícil. As propagandas, né, comerciais, elas são sempre assim, né? Só você não tem, você precisa disso e tal, e você se deixa iludir achando que de fato precisa daquilo. Mas depois que você faz tanto esforço e adquire, você percebe que não precisava tanto daquilo, né? Podia esperar um pouco mais, podia passar mais algum tempo sem aquilo, podia ter conseguido de outras maneiras, emprestado com alguém, ou enfim, várias situações que poderiam ter travado
aquela sua ilusória necessidade de comprar, e você poderia estar hoje vivendo muito melhor. Pois bem, então saber resistir é a ideia de vencer uma tentação, algo que tenta te dominar de uma tal forma, mas que você consegue dizer não, ou pelo menos você consegue dizer ainda não. Isso poderá ser depois. Então, a gente tem vários exemplos na Bíblia, e um deles que eu chamo muita atenção é a parábola das sementes, quando as sementes caem em solos diferentes, né? E aí Jesus vai contar aquela parábola e vai dizer que uma das sementes caiu num solo bom. Mas o que aconteceu? Os espinheiros foram sufocando aquela semente a ponto de não deixá-la se desenvolver. E aí mais à frente, Jesus dando a explicação aos seus discípulos da parábola das sementes, ele vai dizer assim: esses espinheiros são o domínio das riquezas, né? A ilusão das riquezas que sufocaram aquela semente. Cuidado, meu irmão, talvez você esteja sendo como essa semente, sendo dominada, sufocada, abraçada, né? Pelos seus desejos, pelas suas ambições, pela sua ganância, que são os espinhos, né? Os espinheiros que estão travando a sua vida e não deixando com que você, de fato, prospere. Segunda coisa que a gente deve pensar em relação aos bens materiais é o que guardar e o que doar, né? O que guardar e o que doar. Para guardar, eu diria, nem é tão difícil. A gente se torna dono daquilo e a gente quer continuar tendo. Mas na hora de doar, a coisa complica um pouquinho mais. Aí entramos na questão que temos trabalhado ao longo dessas lições: generosidade. A bondade no coração, né? A bondade no coração. O Senhor Jesus disse que há maior felicidade em dar do que em receber. Então, quando a gente dá, a gente sente a nossa satisfação e a gente consegue ver a satisfação também daquele que recebe. Como ele se sente abençoado, como aquela pessoa se sente, né, muito grata, porque foi atendida numa necessidade, recebeu algo que ela jamais poderia comprar, mas você, com um coração bom, generoso, pôde satisfazer a necessidade daquela pessoa. E a generosidade, ela suplanta, ela supera a ganância. Ela consegue vencer a ganância, aquela possessão de é meu e eu não vou desfazer disso. Quando a generosidade bate, quando a bondade bate no coração da gente, a gente se quebranta, abre o coração e doa, né? E favorece alguém. E a gente se vê satisfeito e alegre por isso também, porque a gente conseguiu abençoar a vida de alguém. Uma terceira coisa que a gente deve pensar é reconhecer a quem pertence o que nós temos. A gente já falou sobre isso em outras lições, mas vale a pena relembrar. A quem pertence o que você tem? Você pode bater no peito e dizer assim: são minhas coisas, são meus bens, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, eu comprei. Tá bom, você pode, digamos assim, se iludir com essa sua teoria, mas quando nós voltamos nossos olhos para a palavra de Deus, a gente vai entender e perceber que tudo pertence a Deus. E o salmista diz isso: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo é do Senhor. E quando a gente olha, a gente pode olhar para a terra num contexto, né, bem universal, mas vamos olhar para a terra no sentido de nosso trabalho, e naquele contexto mais antigo, a terra como sendo o ponto de partida da vida das pessoas, ou seja, o alimento que vinha da terra, o sustento que vinha da terra. Então, se a gente olhar também, particularizando isso, a gente vai ver assim: nosso trabalho é fruto de um bem do Senhor, da graça do Senhor. Quando Ele nos dá saúde para trabalhar, quando Ele nos permite trabalhar e Ele nos dá a recompensa do nosso trabalho.
E aí, qual seria a nossa postura? Ser grato a Deus e abençoar a vida de outras pessoas com o fruto do nosso trabalho. Então, a quem pertence a terra? A terra pertence ao Senhor. Então, o que produz pertence ao Senhor. E o que eu posso consumir pertence ao Senhor. E o que me sobra pertence ao Senhor. Então, o que eu preciso fazer? Ser grato a Ele por tudo isso e devolver a Ele aquilo que de fato é dele. Todo o reconhecimento, toda a gratidão, porque tudo pertence a Ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também nos dá um exemplo quando ele começa a relatar todo o seu conhecimento, toda a sua cultura, toda a sua posição social que ele já havia ocupado, e ele diz assim: mas aquilo que para mim eu considerava lá atrás como lucro, eu passei a considerar como perda por amor a Cristo. Quando ele entendeu que tudo que ele possuía, toda a posição que ele alcançou, todo o conhecimento da sua época que ele pôde alcançar, vinha de Deus. Era uma bênção de Deus. E aí ele então reverteu tudo isso, dizendo assim: então tudo isso agora ficará em segundo plano, porque mais importa quem me deu tudo isso, quem me proporcionou tudo isso. Quando a gente alcança essa maturidade, então a gente olha para os nossos bens, a gente olha para nossas coisas, a gente olha para tudo que a gente alcançou, o nosso conhecimento, toda a nossa intelectualidade, tudo. A gente então olha e diz assim: tá bom, eu alcancei tudo isso, mas mais importante que tudo isso está aquele que me deu tudo isso, que é o Senhor. E aí a gente reverte esse processo, ao invés de dizer é tudo meu, a gente diz é tudo de Deus. E a gente diz aquilo que é para me satisfazer, a gente reverte dizendo eu posso abençoar a vida de outras pessoas também. E aí, mais uma vez eu digo, entra a questão da generosidade, a bondade do coração. E por último lugar, então, o que fazer, né, em relação aos nossos bens materiais? A gente deve pensar que mais importa dar valor àquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro nesse mundo. Na verdade, os passageiros somos nós viemos a este mundo e daqui vamos partir. E tudo que alcançamos aqui, tudo que conquistamos aqui vai ficar. É aqui que vai ficar. Nós não vamos levar nada, absolutamente nada. Tempos atrás a minha esposa estava comentando algo que ela leu e achou muito interessante, quando ela dizia assim: eu nunca vi um carro forte acompanhando um enterro. E a gente achou aquilo interessante, mas é verdade, né? É verdade. Então todo o dinheiro alcançado vai ficar lá no banco. Todos os bens vão ficar aí nesse mundo. E o indivíduo é conduzido à sua sepultura. Não levamos nada. Não levamos nada. Quando muito, somos sepultados com uma roupa e é só o que a gente leva desse mundo. Que na verdade é o que é sepultado. Porque quando eu falo levar deste mundo, eu estou me referindo à eternidade. E aí nem a roupa com que a gente é sepultado a gente leva, né? Então nós não levamos absolutamente nada deste mundo. Por que eu estou dizendo isso? É para abrir os seus olhos para a questão da eternidade. Há muita coisa que nós fazemos aqui que vão se repercutir na eternidade, porque vai atingir o coração das pessoas, vai alcançar pessoas com o Evangelho de Jesus, e essas pessoas se convertendo, elas alcançam a vida eterna. Então aquilo que você faz de fato, a bem das pessoas, pode ter uma repercussão eterna na salvação dessas pessoas. É assim que a gente tem que olhar, é assim que a gente tem que abrir a nossa visão, alargar a nossa visão, para olhar que os nossos bens precisam estar à disposição para a salvação das pessoas. Não é à toa, não foi à toa que Deus te deu uma boa casa, não foi à toa que Deus te deu condições financeiras, não foi à toa, foi para que você use isso a bem de salvar pessoas, de levar o Evangelho a essas pessoas.
de contribuir com o seu dízimo, de contribuir com as suas ofertas missionárias, para que missionários cheguem aonde você não consegue chegar, para que lá alcance pessoas para o Senhor Jesus. E isso tem uma repercussão eterna. É assim que você precisa enxergar. Certo? Então, quando o Paulo fala dos crentes da Macedônia, ele vai dizer isso, que mesmo em meio à pobreza, às dificuldades, eles faziam questão de sustentar a obra missionária de Paulo. E Paulo tinha o seu coração muito agradecido, porque ele podia continuar pregando, evangelizando, e os crentes lá da Macedônia, eles não podiam fazer isso pessoalmente, fisicamente, mas eles faziam com a sua oferta, com o sustento da obra missionária de Paulo. Quando a gente consegue olhar para isso, quando a gente consegue olhar para o alcance que vai muito além do que meramente bens aqui nesta terra, neste solo, nós abrimos os nossos olhos para uma visão espiritual dos nossos bens. E aí eu quero concluir para você isso. Quando que a gente consegue conviver bem com os nossos bens materiais? Quando a gente implanta neles uma visão espiritual. Primeira visão espiritual, Deus é o dono de tudo. A segunda visão espiritual, Ele é quem nos dá. A terceira visão espiritual, os nossos bens são para ser usados para a salvação das pessoas. Então, meu querido, minha querida irmã, comece a olhar hoje de uma forma diferente para aquilo que você tem ou para aquilo que você almeja ter. Isso vai abençoar você e mais, isso também vai servir para você abençoar a vida de outras pessoas. Isso que você ambiciona tanto, essa posição, esse destaque, esse dinheiro, tudo isso que você está ambicionando, isso vai repercutir na eternidade. Pense nisso. Abra os seus olhos para uma visão espiritual daquilo que você tem ou pretende ter. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe todos os seus bens. Que eles sejam devidamente usados para o reino de Deus. Fique na paz. Eu preciso estar de pé até o fim. Não posso me deixar levar, preciso prosseguir. Meu Deus, não deixe o tempo me afastar de Ti. Não deixe eu me perder, ajuda-me. Te quero mais que o ar que eu respiro. Senhor, muito mais que as bênçãos e o que tens pra mim. Meu coração deseja te conhecer, anelo tua presença, derrama o teu Espírito em meu ser. Espírito Santo, meu bem maior, és tudo que tenho em sentir, sou como pó. Espírito Santo, minha salvação, quero andar contigo, ouvir tua voz, seguir tua direção. Espírito Santo, eu necessito tê-lo em mim. Vem me possuir,
pois não sei viver aqui sem ti. Mais que as bênçãos e o que tens pra mim, meu coração deseja te conhecer. Anelo tua presença, derrama o teu espírito em meu ser. Espírito Santo, meu bem maior, és tudo que tenho e sem ti sou como pó. Espírito Santo, minha salvação, quero andar contigo, ouvir tua voz, seguir tua direção. Espírito Santo, eu necessito tê-lo em mim. Vem me possuir, pois não sei viver aqui sem ti. Que pena que nosso culto acabou. E você poderá ver novamente os nossos cultos nas nossas mídias sociais. Vote também enviar pelos seus amigos para que todos possam assistir. Excelente semana para todos vocês. Deus abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não perca nenhum dos nossos cultos. Aposto que você e Jesus vão amar nossos cultos. Beijinho de coração e